Olá, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. É o meu desejo que vocês realmente possam estar usufruindo de um ótimo e abençoado dia na presença e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Manhã de quinta-feira, né? Graças ao nosso Deus, Ele nos deu esta graça, esse privilégio de podermos acordarmos, né, com vida, com saúde nesta manhã. Estamos aqui para estudarmos a Santa Palavra de Deus, né, através da nossa lição, guia de estudo, né, onde nós iremos meditar um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Deus tem muito a falar conosco, né, nesta manhã. Por isso nós estamos aqui na nossa sala de esperança, aqui estudamos a nossa lição. A iniquidade do amorreu. Tá? É o título da nossa lição de hoje, quinta-feira. Ok? Muito bem, conforme a história, meus queridos, do nosso estudo aqui, da nossa lição, nós podemos aprender pelo menos 4 lições importantes para o nosso crescimento espiritual. E eu frisei aqui alguns pontos que eu quero comentar com você, porque eu acho muito, muito importante para nós. Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que as histórias que nós estudamos propriamente sempre há muitos pontos repetitivos, né, sobre o povo de Israel. O desejo de Deus, na verdade, com a história bíblica, com a sua palavra, e muitas vezes repetindo para nós, Deus falando, nos aconselhando, né, para que nós tenhamos como experiência as histórias dos nossos antepassados, tanto as boas como as ruins, para nossa edificação e crescimento. Não é a vontade de Deus que nenhum de nós venhamos a aprender tendo a nossa própria experiência ruim para chegarmos a tomar uma decisão depois de percebermos que muitas das nossas decisões foram incoerentes e não estavam de acordo com a palavra de Deus, e com as consequências venhamos a aprender a seguir de forma melhor. Por isso Deus já deixou para nós, a fim de fazer-nos entender que uma vez que não funcionou no passado, não funciona também conosco. Deus é o mesmo, Deus não muda, tá? As consequências são as mesmas, porque os pecados apenas se modernizou, mas são o mesmo, tá? E por essa razão o desejo de Deus é que nós aprendemos com os erros, né, e com os acertos também dos nossos irmãos no passado, tá? Para não cairmos no mesmo erro, né, na mesma cilada. Tá bom? Muito bem, aqui a nossa lição conta para nós, né, o nosso estudo está baseado em Gênesis capítulo 15, de 1 a 16. Deus, ele se aproxima de Abraão, ele vai até a casa de Abraão, tá? E conversa com Abraão e diz para Abraão assim: olha, Abraão, eu tenho planos para você, eu tenho sonhos importantes e eu quero te contar. E diz o texto que Deus então chamou Abraão, né, para que eles fossem até ali o pátio da casa, né, o quintal da casa, onde Abraão morava com Sara, sua esposa. E Deus pediu para que ele olhasse para o céu e tentasse, se é que ele iria conseguir, dar um resultado da contagem das estrelas.
Tá? Dá um resultado de quantas estrelas existia no céu. Meus irmãos queridos, que pedido difícil fez Deus para Abraão, né? Contar as estrelas, que são centenas de bilhões de estrelas, incontáveis. Nenhum cientista, por mais inteligente que seja, com os aparelhos mais modernos, né, consegue enxergar, né, os bilhões e bilhões de luzeiros que Deus as criou. Mas Deus disse para Abraão: conta, Abraão. E Abraão disse: Senhor, isso é impossível. Pois é, Abraão, eu tenho um sonho para você. Eu sonho de você, né, fazer uma grande nação do descendente de você. Abraão achou estranho tudo aquilo, né, porque ele já era de uma idade bem avançada, e a sua esposa também, e além de Sara ter já uma idade aonde jamais ela poderia ter um filho, né? E além de tudo ainda era uma mulher estéril. Até aquele momento ela não tinha tido um filho ainda, porque ela não podia ter filho. Tá? Meus queridos amados, e Deus então contou para Abraão uma história, né, do que ele planejava para a vida dele, de que ele seria pai de uma grande nação, né? Mas ele precisava sair dali da sua casa, meio aos seus parentes, e ir à terra onde Deus estava enviando, né? E dali Deus faria com que ele se tornasse genitor, né? E pai, ali através dele e de Sara, não é, pudesse vir o filho, aonde iria se expandir uma multidão enorme. Tá? E Deus ainda disse para Abraão: olha, Abraão, mas você não vai ter esta oportunidade de contemplar, de ver essa multidão aí, essa enorme nação, né, vinda de você, porque você vai descansar junto com seus pais, mas, né, depois você voltará, ressurgirá. Né, e quando Abraão abriu os olhos, seus olhos, já é vendo Jesus na sua segunda vinda. E Deus ainda disse a Abraão: os seus descendentes vai para uma terra estrangeira, né? Ali eles vão passar por 4 gerações, ali eles vão sofrer muito, vão ser escravos, mas depois eu vou libertá-los, vou trazê-los para cá, para essa mesma terra que eu estou prometendo a você, que eu estou dando a você. E então Abraão, daqui eles se tornarão uma enorme nação. Ou seja, Deus estava falando ali, meus irmãos, que daquela descendência de Abraão viria o Messias. Todo aquele que crer em Jesus Cristo como seu Salvador e o aceita como seu Redentor e o seu Salvador, se torna filho de Abraão pela fé, descendente de Abraão. Eu queria, meus queridos irmãos, aqui tirar 4 pontos, frisar aqui 4 pontos importantes para nós pensarmos um pouquinho neste dia, tá? Muito bem. A primeira delas, Deus estava dizendo assim a Abraão: crer em mim porque eu sou Deus do impossível. Tá? O impossível é para mim. Aquilo que é possível é para vocês, seres humanos, homens e mulheres. Mas o impossível pertence a mim. Abraão,
com idade de 100 anos e a sua esposa Sara com aproximadamente 91 anos, mais ou menos, você será pai e ela será mãe. Meus amados, isso é coisa impossível que só pertence a Deus. Só Deus pode fazer. E você pode ter certeza que aquilo que é impossível Deus fará para te salvar. Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo para pagar o preço da sua e da minha redenção, coisa que nós nunca poderíamos pagar. Isso era impossível. Jesus fez, porque Ele é o Deus do impossível. Agora Deus disse para Abraão: Abraão, para que tudo isso venha acontecer e eu possa cumprir o meu sonho na sua vida, você precisa sair daí da sua casa, em meio aos seus parentes, e você precisa ir para uma terra que eu vou te conduzir, que eu vou te levar, embora uma terra desconhecida. A pedido de Deus que Abraão pudesse se retirar, meus queridos, dali aonde ele morava, em meio aos seus parentes, era porque ali a família de Abraão, os parentes de Abraão já estavam tão corrompidos no paganismo que Abraão precisava sair dali. Meus queridos, isso é coisa que é possível para nós. Deus não pode fazer nada na sua vida se você não sair de onde você está, da vida que você está, do pecado que você está, e você deixar ser conduzido por Deus e ir aonde o Espírito de Deus te conduzir. Você precisa sair de onde você está. Se você está vivendo uma vida pecaminosa, distante de Deus, longe de Deus, você precisa sair. Senão Deus não pode fazer o impossível que é te salvar. Saia de onde você está e vai para perto de Cristo Jesus. Ele está de braços abertos te esperando. Outro ponto importante, meus queridos, Deus nunca disse para Abraão que a vida dele seria fácil, mesmo para onde ele estava indo. Deus disse assim: olha, você, Abraão, dos seus descendentes, eles vão para uma terra estrangeira. Ali, Abraão, eles vão ser escravos, eles vão sofrer, vão passar ali 4 séculos, 400 anos, não vai ser fácil. Deus nunca prometeu que quando nós o aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, meus queridos, que a nossa vida, embora ela seja transformada, lavada pelo sangue de Cristo Jesus, seremos perdoados, mas Jesus nunca prometeu que a nossa vida seria fácil. Nós estamos no mundo de pecado, que nós sofremos as consequências do pecado, né? E o cristão também fica doente, o cristão também é roubado, o cristão também, meus queridos, ele tem câncer, né? O cristão, filho de Deus, morre. Deus diz para Abraão: você vai morrer, você vai descansar, tá? Junto com seus pais, mas depois você vai ressurgir. Meus queridos, Deus nunca prometeu, e você não se iluda pelo engano de que ao aceitar Cristo Jesus como seu Salvador, tá? Ser por Ele redimido e salvo dos seus pecados, que você vai ter uma vida de mar de rosa enquanto estivermos aqui nessa terra. O plano de Deus, o sonho de Deus para nós é para uma eternidade, tá? Isso no futuro, quando Jesus voltar. Aí sim, Jesus aniquilará o pecado, destruirá a morte, e então tudo começará de novo, e aí sim, meus queridos, será bonança. Outro ponto importante, meus queridos, Deus disse assim: olha, eu vou dar ainda 400 anos de oportunidade enquanto seus descendentes estiverem no Egito, e muitas vezes sofrendo como escravos ali.
é uma oportunidade que eu estou dando para os amorreus. Os amorreus era descendente de Cã, filho de Noé. Tá? Mas eles haviam distanciado de Deus e vivia completamente longe de Deus, totalmente mergulhado no paganismo, na idolatria e tudo quanto era tipo de imoralidade que você possa imaginar existia ali na prática, na vivência daquele povo. Mas Deus era misericordioso, tão compassivo, que os cananeus já deveriam ser consumido, destruído há muito tempo antes, mas Deus disse assim: eu ainda vou dar 4 séculos, 400 anos, 4 gerações de oportunidade para eles. Por isso você não pode, Abraão, ainda entrar nesta terra. Deus, ele tem muita paciência conosco, meus irmãos, mas nós não podemos abusar da paciência de Deus. Nós precisamos compreender, entender e saber disso. Deus te abençoe, que você tenha uma ótima quinta-feira e que o Espírito de Deus esteja contigo te guiando. Vamos orar. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor é muito bondoso para conosco. O Senhor tem grandes sonhos e planos para cada um dos teus filhos. Por isso nos entregamos a Ti neste momento. Em nome de Jesus. Amém.